Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui hoje. Quero agradecer a doutora Silvia e a minha querida colega de UniOeste, também de doutorado, doutora Carla, pelo convite. E saudando a elas, estendo as saudações a todas as advogadas, advogados e também estudantes presentes, no primeiro Conjure, que é um evento que pretende trazer não só uma visão dogmática sobre temas contemporâneos, mas também uma visão crítica. Tá? Eu vendo a programação, isso já fica muito claro. E também parabenizar pelo livro lançado no primeiro Conjure, que conta com os coordenadores, com a Silvia, o Robertson, a doutora Carla, o Wellington Joaquim, e todos os que publicaram aqui, porque sempre quando temos uma publicação física ou virtual, isso traz um empenho muito grande, Desde que os temas que serão tratados, as linhas de pesquisas abordadas. Então, já deixo o meu parabéns aos coordenadores e àqueles que idealizaram esse trabalho. Eu ia falar de pé, pensei, só que eu estou de salto e esse negócio aqui é muito curto. E como eu gesticulo muito, eu pensei que por uma questão de evitar riscos e acidentes em trabalho, achei melhor falar sentada. Bom, o tema que eu vou trabalhar hoje trata de Constituição viva e controle de constitucionalidade. Na realidade, é um tema muito transversal. Por quê? Hoje mesmo, nesta manhã, vocês verão que esse tema vai estar presente em vários momentos. Já esteve no primeiro palestrante, quando fala de núcleos de justiça 4.0, que permite uma ideia nova de uma justiça digital, de uma participação remota, tendente a uma garantia fundamental, que é exatamente a efetividade da jurisdição, e aquela ideia que a jurisdição é exatamente o momento de dar a cada um o que é seu. Vai estar presente também em outra fala, posterior à minha, que vai trabalhar o tema de processo estrutural. Eu quero fazer essa contextualização, que será a professora Alana que trabalhará o tema. Ou seja, uma modificação de uma visão do direito individualista, privatista, para uma compreensão coletiva, novos direitos e uma compreensão transindividual na proteção dos direitos, que não é algo linear ao Estado moderno. Ao contrário, vem no Estado contemporâneo essa nova forma de lidar com contendas, de lidar com direitos, com compreensões de direitos que transpassam a pessoa individualmente considerada. E também o professor Marcos, que vai falar sobre as modificações e os avanços do Código de Processo Civil, que completa aí aniversário, que foi trazido em 2015. Ou seja, uma mudança de olhar para uma mediação, para um processo mais dialógico, para as conciliações, para uma ideia de uma decisão pautada no precedente, o julgamento de recursos repetitivos, onde eu vou ter um recurso paradigma e a sorte daquela decisão será a sorte dos demais. Então, a Constituição Viva é um pouco sobre isso. Por isso que esse tema é muito transversal em relação ao que será falado hoje aqui. Mas, afinal, o que é a Constituição Viva? A Constituição Viva ela vem trazida por David Strauss. Ela tem origem no direito estadunidense e compreende a Constituição como uma ideia que ela deve ser interpretada de forma evolutiva. E essa interpretação dar-se-á pelos avanços sociais, econômicos, culturais, com base num delimitado espaço de tempo e de identidades. Então, a Constituição Viva trabalha o que já dizia o então constitucionalista brasileiro Paulo Bonavides, que Constituição não é só texto. Junto a ele, J.J. Gomes Canutilho, Constituição é texto e contexto.
Aqui tem vários estudantes de direito que trabalham lá no início do direito constitucional o conceito de Constituição. Afinal, o que é a Constituição? O conceito sociológico, jurídico positivo e keynesiano, enfim, vários conceitos de Constituição. E a Constituição viva é aquela que vai trazer a compreensão de que a Constituição ela vai se adaptar a um contexto social novo, sem olvidar o seu núcleo duro, o seu núcleo de identidades da Constituição. É claro que, tendo em vista a sua origem estadunidense, trabalhar com uma compreensão de uma Constituição que ela é construída através de interpretação, não apenas do texto posto, mas também da pré-compreensão e da realidade pulsante do fato social em relação a esse texto. E aqui todo o avanço da tecnologia nos faz ver o surgimento de novos direitos, né? Como o palestrante que me antecedeu bem lembrou, em relação à implementação da normativa do CNJ, em relação à Justiça 4.0, e todos os desafios que isso traz. Então, o que acontece? Nós vamos ter, na Constituição Viva, uma pergunta. Ou seja, se a Constituição, e a nossa Constituição Federal de 88, se nós formos ver, passado mais de 30 anos, 35 anos da Constituição, nós vamos ver que o texto trazido pelo Constituinte originário não é o mesmo texto de hoje. Não só pelos processos formais de mudança da Constituição, e aqui me refiro ao poder constituinte derivado através das emendas à Constituição, ou antes dela, do poder de revisão, mas me refiro ao poder constituinte difuso, aquele próprio do controle de constitucionalidade, que os tribunais vão dizer o que é Constituição, e o Supremo Tribunal Federal dirá com poder e peso de última palavra o que é a Constituição. E aí tem, na verdade, uma dialética, que no direito estadunidense também tem, que é em relação aos limites de interpretação dessa Constituição, daquilo que é o espaço do político e aquilo que é o espaço do jurídico. Aqui, a gente pode lembrar da corrente originalista. Ou seja, aquela Constituição de 88, o que é a identidade, ou quais são as identidades presentes na Constituição de 88? E já que a gente está falando de Constituição Viva, a gente pode falar do seu oposto, que seria a morte da Constituição e a necessidade de uma Constituição nova. Por que eu estou falando isso? E é para instigar mesmo. Não que eu acho que haja ruptura constitucional, não acredito nisso, não, né? Mas, quando se fala nas identidades de uma Constituição, nós precisamos ver o seu avesso, ou seja, aquilo que não está na Constituição. E não é à toa que não esteja lá. Eu gosto de lembrar de dois autores aqui, que falam sobre a interpretação e a hermenêutica da Constituição com base nessas identidades constitucionais. Quero me lembrar, né, do Ronald Dworkin, quando ele fala do romance em cadeia, dizendo que as interpretações da Constituição é como se nós tivéssemos um romance escrito por várias mãos, em vários tempos diferentes, mas que eu preciso ter uma linha, eu preciso ter um norte, eu preciso saber quais são, o que me permite a interpretação da Constituição e o que é um voluntarismo e que não é permitido para interpretar a Constituição. Então, o romance em cadeia do Dworkin vai falar isso. Junto a ele, quero falar de outro constitucionalista, aqui latino-americano, chama Carlos Santiago Nino, que num livro que é Democracia e Constituição, Democracia Deliberativa e Jurisdição, me parece que é esse nome, o Carlos Santiago Nino, ele vai dizer assim, olha, a interpretação de uma Constituição é como se fosse a construção de uma catedral. Alguém já ouviu esse exemplo? É uma construção de uma catedral. Quando se constrói uma catedral, muitas vezes vai se superar gerações, décadas, às vezes até muito mais do que isso, né? Vai ser superadas gerações em relação à interpretação. Mas a importância
da construção dessa catedral é que existe uma identidade da catedral. Ela pode ser gótica, ela pode ser contemporânea, ela pode ser barroca. Eu não tenho como, num estilo barroco, querer colocar rococós na catedral. Não vai dar certo. E isso tem a ver com a interpretação. Ou seja, aonde está a identidade da nossa Constituição? Me parece que o Constituinte Federal de 1988, e aqui eu passo, a primeira etapa da minha fala é sobre a Constituição viva e sobre essas dificuldades do poder constituinte derivado e do poder constituinte difuso, ou seja, processos formais de alteração e informais de alteração através da interpretação. É importante que nós tenhamos em mente que o Constituinte de 88, ao contrário das constituições anteriores, e eu acho que esse é um ponto sempre importante de lembrar, ele faz um giro, uma mudança topográfica dos direitos e das garantias fundamentais. E, com isso, os direitos individuais, coletivos, difusos, as garantias processuais, o compromisso material do exercício da jurisdição, os direitos da nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, ou seja, isso nas constituições de outrora era o último título do último capítulo da última seção de uma Constituição. O Constituinte de 88, ele faz um giro topográfico no texto. E antes de organizar Estado, antes de dizer o que compete à União, aos Estados-membros, municípios, Distrito Federal, ele traz os direitos e as garantias fundamentais como uma força motriz da Constituição. Para dizer, antes de organizarmos, dizer quais são as garantias do Poder Judiciário, como que vai ser o processo legislativo, traz os direitos e as garantias fundamentais. Ou seja, o padrão de interpretação e de hermenêutica está pautado pelos direitos fundamentais e pela cláusula aberta trazida no rol dos direitos fundamentais. E aqui vou dizer direitos fundamentais ou direitos humanos. E, afinal, o que são, né, os direitos fundamentais e humanos a título de interpretação? Eu gosto muito de um conceito trazido por Joaquim Herrera Flores, espanhol, que ele vai dizer assim, que os direitos humanos não são declarações. Os direitos humanos eles não nascem de forma apenas positivadas. Os direitos humanos, e no livro dele é a reinvenção dos direitos humanos, os direitos humanos são campos de batalha e resistência. Eles vêm da resistência, de lutas. Eles vêm da dialética. Eles vêm de uma sociedade civil organizada. Eles vêm da pressão em relação aos poderes. Eles vêm dos movimentos de classe. É aí que nascem os direitos fundamentais, os direitos sociais, etc. Ou seja, e aqui a importância na advocacia, se os direitos fundamentais, os direitos humanos são construídos em espaços de resistência, a importância de direitos humanos e de uma litigância estratégica em direitos humanos e o espaço para os escritórios da advocacia atuarem no que se chama advocacy, através de demandas que ultrapassam as partes e que vão repercutir na proteção de direitos fundamentais e de direitos humanos. Bom, visto isso, né, trazendo essa completude em relação à Constituição viva, eu gostaria de lembrar que e aqui vai a segunda parte da palestra, eu estou bem no tempo, né? Não, mais um pouquinho. O controle de constitucionalidade no Brasil é muito interessante, porque a Constituição Federal de 88 ela vai trazer duas famílias constitucionais para o mesmo texto. Ou seja, nós vamos ter o que já era trazido nas constituições anteriores, pelo incrível que pareça, a nossa origem, desde a segunda Constituição no Brasil, é uma origem voltada a um controle de constitucionalidade difuso do caso concreto, aquele em que qualquer juiz ou tribunal reservada a cláusula, respeitada a cláusula de reserva de plenário,
Qualquer juiz ou tribunal pode dizer que uma norma é inconstitucional em relação às partes. A inconstitucionalidade aqui no plano da nulidade, ou seja, declarando a invalidade da norma, né? Isso já é tradicional no direito constitucional brasileiro, desde a Constituição Republicana, me refiro a 1891. Antes dela, não havia controle de constitucionalidade no Brasil, claro, porque a nossa primeira Constituição tem origem do constitucionalismo francês, onde não haverá controle de constitucionalidade, que eu tenho a supremacia do parlamento e das questões políticas. Então, a nossa origem no controle de constitucionalidade é o controle difuso de constitucionalidade. O controle abstrato, já que nós temos essas duas famílias, o controle difuso, voltado principalmente como fonte o direito estadunidense, ou o controle difuso estadunidense, ou o controle abstrato, voltado principalmente ao Tribunal Constitucional Alemão, né? Nós vamos ver o quê? Que nós temos essas duas percepções no direito constitucional brasileiro, mas o controle abstrato ele vem com a primeira ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, interventiva. Os instrumentos amplos de controle abstrato, ou seja, aquele que vai analisar uma lei em tese, a sua interpretação, ou a presunção da constitucionalidade de uma norma, isso é novel no constitucionalismo brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988. Então, ali nós temos uma nova forma de interpretação. Por quê? Porque falará o que é o direito, tanto aquela decisão que inicia no caso concreto, e que pode chegar no STF, muitas vezes chegará e lá, ou em recurso ordinário, mandado de segurança, ou recurso extraordinário, ou todo o arcabouço recursal, ou no controle abstrato, que o processo inicia no Supremo, ou através da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Por que eu estou falando isso? Né? Isso não é uma aula de controle de constitucionalidade, mas eu preciso falar desses instrumentos. Porque a interpretação da Constituição fez com que esses instrumentos muitas vezes se aproximassem, através da abstrativização do controle difuso da constitucionalidade das leis. Ou seja, é possível que, por analogia, no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribua, né, o quê? Um efeito erga omnes, em regra, ex tunc, né, ou seja, da declaração para frente, podendo modular esses efeitos, e vocês já devem ter visto nos exemplos em direito constitucional, essas modulações acontecem muito em relação ao poder de receita do Estado, ao direito tributário, aonde as inconstitucionalidades vão ser de um momento para frente. Ou seja, uma ideia de modulação através de um interesse público, um interesse social, que aí vai depender do interesse da corte. Então, isso já é uma interpretação que junta essas duas famílias, esses dois aparatos de controle de constitucionalidade, né? E aqui, seja no controle, nesse processo objetivo, que é o controle abstrato, porque não tem partes, nós não temos sujeitos, nós temos legitimados, em que o efeito é dúplice, muitas vezes é nessas ações que nós vamos ter críticas ao Supremo Tribunal Federal em relação, e é a maior crítica do constitucionalismo vivo, ao ativismo judicial. Ou seja, os limites da atuação da Corte, quando essa atuação acaba freando a atividade do político. E aqui nós temos risco de ruptura constitucional. Talvez esse seja o maior risco de ruptura constitucional. Quando os outros poderes do Estado eles ficam sem conseguir exercer as suas funções típicas, né, em virtude do outro poder que aumenta a sua atividade. Nós já tivemos várias hipóteses, e aqui eu vou falar, já vou para o terceiro momento da minha fala, que a gente tem uma realidade de Constituição viva e uma interpretação voltada aos direitos humanos e direitos fundamentais. Vou falar algumas delas, né, que me vêm
à mente. Bom, a primeira delas, antes de 2011, teve uma atuação do Supremo Tribunal Federal regulamentando o direito de liberdade de reunião e passeata em relação à Marcha da Maconha, falando, para que haja Marcha da Maconha e que se fale sobre o uso recreativo ou não da maconha, é preciso que não haja consumo, não tenha menores, que seja espaço público, não haja violência. Nome disso, né? Eu vou ter uma interpretação conforme a Constituição para que isso aconteça. Outra ideia de construção viva e de interpretação pautada a direitos fundamentais. Em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal ele reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo e que passam a ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Isso foi na DI 4277, que junto com a DPF 132. Outra questão, e depois estende a normativas do CNJ em relação às políticas cartorárias no Brasil, e que foi muito importante isso já em 2019. Né? Em 2019, também, o STF, e essa é uma decisão super criticada, quando o Supremo Tribunal Federal enquadra a transfobia e a homofobia em crimes de racismo, estendendo a ideia de crimes de racismo. E o plenário entende, aqui nesse caso, não sei se vocês acompanharam essa decisão, ele compreende que existe uma omissão e que essa omissão é inconstitucional. E que, portanto, diante dessa omissão inconstitucional, caberia ao Congresso Nacional editar uma norma, enquanto não vier essa norma, estaria abrangido o crime de transfobia e homofobia. Trabalhando diretamente em princípios basilares de direito penal e de processo penal. Outra questão também que me parece importante, em maio de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que excluíam o rol de habilitados para a doação de sangue de determinadas pessoas, como homens que tivessem tido relações sexuais com outros homens. Né? E ele fala da inconstitucionalidade. Enfim, são várias decisões. Outra, que agora gostaria também de lembrar, que é uma teoria que vem da Corte Constitucional Colombiana, e que é a teoria do Estado, é bem assim, Estado inconstitucional das coisas, o Estado das coisas inconstitucional, que é o Estado inconstitucional. Ou seja, e aqui a DPF é um instrumento que faz muito essa ligação, né, da realidade, que pode ser uma realidade que ofende a Constituição. Ou seja, não só uma análise abstrata, distante, do que é a Constituição e do que se realiza através de uma Constituição. E nessa teoria da Corte Colombiana, e que o direito constitucional brasileiro traz no julgamento da inviolabilidade dos direitos humanos da população carcerária no Brasil. E, a partir dali, tem uma série de recomendações, né? Inclusive em relação à política carcerária tendente à proteção dos direitos com recorte de gênero, ou seja, a proteção das mulheres. Então, reconhece uma inconstitucionalidade, e são vários requisitos, como, por exemplo, a omissão do poder público tem que estar presente, uma reiterada ofensa a direitos fundamentais, as providências que não deram certo e que já foi tentadas tomadas algumas providências e não deu certo. Ou seja, requisitos de interpretação da Constituição para dizer esse estado de coisas é inconstitucional e você, poder público, precisa tomar devidas providências para que se cumpra a Constituição. Né? E várias outras decisões. Eu estava fazendo um parecer, semana passada, em relação a uma audiência pública, com a nova lei de licitações, aonde, por exemplo, e o que eu vou falar para vocês é uma decisão liminar. Tá? Nós sabemos que nas licitações e contratos nós temos competência aqui concorrente, que a União cabe determinar as cláusulas gerais, né? E que o faz através de legislação federal. Os Estados membros dos municípios vão suplementar essa legislação. E o STF, em decisão,
vai falar das novas modalidades, o diálogo competitivo, o leilão, enfim, as novas modalidades de licitação, e analisando a lei municipal, se eu não me engano, é de São Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, os municípios, para suplementar a legislação, podem, pasmem, para quem trabalha direito administrativo há alguns tempos, vai ficar impressionado, podem, inclusive, alterar as ordens de classificação e qualificação das propostas e dos participantes do processo licitatório. Ou seja, dizendo que os municípios podem, inclusive, legislar sobre isso de forma suplementar. Isso é um giro em matéria de licitações e contratos. Porque, para cumprir uma realidade local, de interesse local, que é trazido pelo artigo 30 e 29 da Constituição Federal, e também a possibilidade de suplementar a legislação federal. Então, aqui eu trouxe, bom, outras tantas pode ser que posso trazer, né? A ideia da interpretação e das audiências de custódia e a necessidade de implementação, que no direito constitucional brasileiro aconteceu já assim, depois de um bom tempo. Podemos falar em relação ao juiz de instrução e o juiz de garantias do direito penal e no processo penal, os desafios, e quem vai dar a última palavra em relação a isso vai ser o STF. Então, essas possibilidades e compreensões de uma interpretação. E aqui, voltando ao meu tópico, já para encerrar, doutora Silvia, é importante lembrar que, às vezes, nós temos essas duas formas, né? Quer seja a extensão dos efeitos no controle do caso concreto, ou quer seja a edição de súmulas vinculantes, lembrando que o Supremo pode editar súmula enunciativa, impeditiva de recurso e súmulas vinculantes, e que, na verdade, tem origens diferentes, gente. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma ideia de precedente, eu vou trabalhar com a compreensão na interpretação de overruling, vou trabalhar com a possibilidade de superação, de distinguishing. Na súmula vinculante, não. Porque a súmula vinculante eu tenho a total desconexão com o caso de origem. E é engraçado, porque, às vezes, o próprio STF, em súmulas vinculantes, fala de alguns atos normativos específicos, o que causa estranheza para quem vai trabalhar jurisdição constitucional na Suprema Corte, né? Então, na realidade, o que eu queria falar hoje é mais um pouco desses desafios e da importância desse tema tão transversal, onde vai trazer o norte de interpretação da Constituição, através, principalmente, da realidade, da realização dos direitos fundamentais, através da hermenêutica constitucional. Muito obrigada a todas e todos, e obrigado pelo convite, professora Silvia.